Alô, amigos ligados na rede EBSAT, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estamos chegando com notícias do Mengão, o mais querido do Brasil. Mesmo com a derrota, nós estamos aqui para dar as notícias do Flamengo, porque nós somos Flamengo na alegria e na tristeza também. Vamos começar com esta notícia sobre a nova contratação, Pablo Mari, que é regularizado e fica à disposição de Jorge Jesus para estrear pelo Flamengo. Zagueiro de 25 anos está em processo de recondicionamento físico, assim como Gerson, outro contratado que já teve o nome publicado no BID. Então, o nome do zagueiro espanhol Pablo Mari foi publicado no boletim informativo da CBF desta quinta-feira. Desta forma, ele está regularizado e à disposição do técnico Jorge Jesus para fazer sua estreia com a camisa do Flamengo. Gerson também está com a situação regularizada. Os dois últimos reforços do Flamengo, que ainda não foram apresentados oficialmente por causa de ausência dos dirigentes que estão na Europa, passaram nesta semana por exames e avaliações físicas. O clube ainda não divulgou se os dois já estão aptos a entrar em campo. A tendência é de que a lista de relacionados para o jogo contra o Corinthians, domingo, em São Paulo, só seja divulgado no sábado. E na questão aqui do Flamengo, então a diretoria do Flamengo, sobre essa novela com o Felipe Luiz, então ainda há um impasse, indefinição persiste. Então o clube não chega a um acordo para a assinatura do contrato até o fim de 2021. Prazo para regularizá-lo para as oitavas de final da Libertadores é nesta sexta-feira. Então o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor de futebol, Bruno Spindel, tiveram mais uma rodada de negociação com Felipe Luiz e seus representantes nesta quinta-feira em Madrid. Havia a expectativa de um desfecho para uma novela que se arrasta há mais de 2 meses, mas ainda não foi desta vez. As partes não conseguiram resolver todos os impasses para que o acordo até o fim de 2021 seja assinado. A tendência é de que não aconteça um novo encontro nesta quinta-feira. A situação fica cada vez mais delicada para inscrever o jogador na Libertadores, uma vez que o Flamengo teria que enviar toda a documentação para a CBF até às 15 horas desta sexta. Desta forma, a entidade encaminharia para a Conmebol e Felipe Luiz seria inscrito nas oitavas de final da competição continental. Depois disso, só poderia ser incluído caso o time se classifique para as quartas. A janela de transferência termina no dia 31 de julho. Desde o início do flerte com o Flamengo, Felipe Luiz deixou claro que a prioridade era a renovação com o Atlético de Madrid. O jogador conversou com a diretoria do clube, mas não houve uma definição. Os espanhóis, que já tinham acertado com Renan Lodi, anunciaram nesta quinta a contratação de Mário Hermoso, zagueiro canhoto do Espanhol, que também pode atuar na lateral esquerda. Vamos ver aqui a notícia sobre Arrascaeta, que saiu lesionado ontem do jogo contra o Atlético Paranaense. Exame aponta lesão. Arrascaeta não viaja e está fora do jogo contra o Emelec. Uruguaio, que deixou o jogo contra o Atlético Paranaense com dores na coxa, fará tratamento em período integral e será preparado para voltar no segundo jogo contra os equatorianos no Rio de Janeiro. O Flamengo se reapresentou no fim da manhã desta quinta-feira no Ninho do Urubu depois da eliminação na Copa do Brasil, após empatar no tempo normal com o Atlético Paranaense por 1-1 e perder nos pênaltis por 3-1. Com um problema na coxa direita, Arrascaeta foi ao CT, mas saiu cedo para fazer um exame, que constatou uma lesão na coxa direita. Ele não enfrenta o Corinthians no domingo e também está fora contra o Emelec. Na próxima quarta-feira que o jogo será realizado no Equador pela Taça Libertadores da América.
Bruno Henrique também foi reavaliado. O atacante ficou fora do jogo contra o Atlético por causa de uma torção no tornozelo direito e fez tratamento. Ainda não há uma decisão, mas dificilmente ele enfrentará o Corinthians. O Flamengo corre para tê-lo em campo contra o Emelec. Então aqui nós temos uma reportagem dizendo que Arrascaeta passou por avaliação, foi liberado e já deixou o ninho, né? Nesta tarde. Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Flamengo enfrenta o Emelec no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores em Guayaquil. Temos também esta notícia, né, que súmula relata que jogadores do Flamengo foram atingidos por copos jogados pela própria torcida. O árbitro Wilton Pereira Sampaio diz que o quarto árbitro Elmo Rezende comunicou arremessos vindo das arquibancadas após a eliminação para o Atlético Paranaense no Maracanã. A CBF divulgou nesta quinta-feira a súmula do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então o árbitro, né, relatou que jogadores do Flamengo foram atingidos por copos jogados por torcedores do próprio Flamengo na saída do gramado após a eliminação nos pênaltis, né? Então informou que foi comunicado pelo quarto árbitro. Aqui nós temos o comunicado, né? Lembrando, pessoal, que essa infração gera punição ao clube, né? Que o lançamento de objetos no campo é uma infração prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com o fato relatado na súmula, caso seja denunciado no tribunal, o Flamengo pode sofrer punições. Então aqui diz sobre o artigo 213, né? Que é uma multa que vai de R$100 a R$100.000, né? Então aqui nós temos também uma notícia sobre Diego, né, insiste em liderar sem protagonismo e simboliza um Flamengo que fica só no quase. Camisa 10 abraça status de referência, mas não transforma investimento em rendimento e acumula decepções nos momentos da decisão, né? Então, o Diego abriu a disputa por pênaltis contra o Atlético Paranaense com o peso de quase 70 mil olhares e um retrospecto recente nada animador em decisões. O mais novo Eiro gritou alto e teve reação imediata no Maracanã. Camisa 10 e capitão do Flamengo de Jorge Jesus, o meia foi novamente refém do protagonismo que faz questão de abraçar. Então isso... Diego carrega o status de líder do elenco, mas essa função se resume aos postos de porta-voz dentro de campo. O protagonismo pouco aparece nos momentos de maior importância para o time. Quem não lembra da final contra o Cruzeiro, ele também perdeu o pênalti lá em Belo Horizonte, né? Um pênalti decisivo que valia o título da Copa do Brasil daquele ano, né? Então, os discursos antes abraçados por grande parte da torcida, mesmo em momentos de derrota, hoje explodem em rejeição, dor no peito, não comove e é rapidamente superada pela lembrança dos pênaltis perdidos. Então, como eu disse, contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil e Palmeiras, adversário direto no Campeonato Brasileiro de 2017, que custou também o campeonato para o Flamengo, 2 títulos aí perdidos. Em 2016, Diego entrou na pilha criada pela torcida e chegou a destacar o privilégio de sentir vários cheirinhos, dando sua pequena contribuição para o meme preferido pelos rivais do Flamengo nos últimos anos. Contratado como referência, o meia até aqui passou apagado nas reais chances de conquista e ficou marcado pelas sucessivas entrevistas melancólicas após derrotas, integrando um elenco com peças de destaque. Virou símbolo de um Flamengo que investe e se reestrutura, mas fica só no quase. A semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo em 2017 surge como ponto fora da curva, com o gol da classificação após jogada antológica de Beril. Jogador de grupo, o meia tem o apoio dos companheiros, a qualidade em campo em situação de menor pressão é também notória. O Euro talvez seja o pacote de altas cifras adquirido ao se investir em Diego. Esperasse um craque, ganha-se uma peça de elenco.
Excesso de vontade e acúmulo de cartões. Nos 147 jogos oficiais com a camisa rubro-negra, a palavra que define Diego é inconstância. Em certos momentos desses 3 anos, contribui para isso a escolha questionável de técnicos que insistem em escalar o camisa 10 numa posição recuada para aproveitar a saída de bola. Jorge Jesus é mais um a fazer esse teste, assim como foram Reinaldo Rueda e Maurício Barbieri. Sem cacuete para marcar e com excesso de vontade, Diego deixa buracos. Foi ali no meio que Bruno Nazário recebeu totalmente livre para dar o passe do gol do Atlético e coleciona cartões. Um dado, o camisa 10 recebeu 44 amarelos e um vermelho pelo Flamengo. Cuéllar, homem de marcação da equipe, tem 25 amarelos e 3 expulsões em 159 partidas. O ciclo iniciado em 2016 atingiu um momento crítico de desgaste após o pênalti defendido por Santos no Maracanã na quarta-feira. O restante do semestre, com Brasileiro e Libertadores em andamento, se oferece como esperança para amenizar um casamento marcado por deslizes. Diego não deve ser julgado por omissão, mas é do perfil do jogador de 34 anos se esconder em campo, mas que assume o papel de liderança. Precisa arcar com as consequências, principalmente quando a capacidade de fraquejar aparece como conceito recorrente no repertório. O holofote que o camisa 10 carrega com tanta naturalidade na altura da relação com o clube deveria iluminar bem mais do que 2 taças de campeonato carioca. Isso é muito pouco para um jogador de suma importância que chegou para ser o salvador da pátria do Flamengo. Então, análise por convicção de Jesus, a displicência de Diego e Flamengo assume risco e cai no Maracanã. Então, esse risco, eu acho que o técnico não tem culpa, ele escalou muito bem o time. Então, o problema são os jogadores que não conseguem decidir quando o jogo vale alguma coisa, né? Então, esses jogadores aí não têm cacuete para jogar no Flamengo, não tem aquele brio da torcida. Então, o Jorge Jesus definiu em recente entrevista coletiva que um time do tamanho do Flamengo devia entender que faz parte de correr riscos. E foi exatamente por corrê-los, mesmo quando não era necessário, que o português viu a equipe perder uma das 3 vidas que restavam na temporada diante de quase 70 mil torcedores no Maracanã. A ineficiência na disputa por pênaltis, a começar pela displicência do capitão, Diego, castigou um Flamengo que não abriu mão da agressividade, apesar da atuação oscilante, e foi eliminado por um bem organizado e cirúrgico Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil. O gol do Furacão, no empate por 1-1 na noite de quarta-feira, surgiu de um impensável vazio nas costas da defesa do time que ganhava em casa em um mata-mata após os 30 do segundo tempo. Lição de que um estilo de jogo também deve saber adaptar-se ao clichê do regulamento debaixo do braço, é claro, né? Por mais que tivesse o domínio das ações, 63% contra 37% em posse de bola, o Flamengo tinha dificuldades para verticalizar as jogadas contra o bem postado time de Thiago Nunes, principalmente ao trocar o lesionado Arrascaeta por um apagado Vitinho. Com exceção da pressão logo nos minutos iniciais, boa parte ainda com o Uruguai em campo, os donos da casa tiveram extrema dificuldade de levar perigo ao gol de Santos. Efeito da marcação intensa na saída de bola, quando o Flamengo assustou com o próprio Arrascaeta e 2 vezes com Lincoln, o Atlético soube fazer do jogo de perde e ganha no meio de campo uma arma para diminuir o ritmo. Quando não era possível, picotava com faltas, a maioria delas ainda na intermediária ofensiva, o que enervou não só o time de Jorge Jesus, mas também a torcida, estratégia que contou com
conivência de Wilton Pereira Sampaio e deu certo no primeiro tempo. Encaixotado entre as linhas de marcação do Atlético, o Flamengo perdia fôlego, se distanciava e apelava para bolas aéreas sem sucesso na volta do intervalo. Até que a surpreendente entrada de Beriu no centro de ataque recuperou a intensidade tão cobrada por Jorge Jesus e levou o time ao primeiro gol. Vitinho abriu espaço ao despachar Jonathan, o que tem de melhor. O mano a mano, Everton Ribeiro escorou e o inquieto Gabigol surgiu por trás da zaga para escorar. 1-0. Então o Flamengo não tinha a linha tão alta no momento do gol. Rafinha avançado não teve cobertura e o Atlético aproveitou muito bem o espaço com seu jogador mais veloz. Seria o cenário perfeito para o Furacão sair para o jogo e o Flamengo abrir o campo, explorando a velocidade de seus atacantes e a capacidade de criação de Everton Ribeiro. Seria, mas não foi. Mesmo em vantagem, o rubro-negro carioca não abriu mão de marcação alta, não abriu mão de linha defensiva alta. E quem encontrou espaços para a rapidez de seus homens de frente foi justamente o Atlético. Por convicção, o Flamengo apertou a saída de bola e em 10 segundos viu o chute para a frente de Léo Pereira resultar em arrancada de Rony até ficar na frente de Diego Alves para empatar. Nesse percurso, Rafinha deu bote errado ao tentar antecipar o próprio Rony e não teve cobertura após Marco Ruben fazer o pivô para Bruno Nazário acionar o camisa 7 em suas costas. Golpe forte demais, não só para o Maracanã que se calou, mas também para o time que não se encontrou mais e chegou pressionado para a disputa por pênaltis. Pressão agravada pela péssima cobrança de Diego, o capitão displicente e no meio do gol, fácil para o goleiro Santos. O goleiro ainda viu Vitinho isolar e defendeu o chute de Everton Ribeiro antes de Bruno Guimarães dar a classificação a um Atlético. Vaga justa para um time que soube ser organizado e dançar conforme a música, como pedem os mata-matas, né, pessoal? Mas é isso aí, galera. Estou indo, e em breve eu voltarei com mais vídeos aí do Flamengo. Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos e até a próxima!